E aí, fala garota, eu sou o professor Júlio Matos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. E hoje nós iremos falar sobre a força-peso, ou seja, hoje nós iremos aprender como que a gente vai medir essa chamada força-peso. Porém, antes de tudo, a gente precisa entender da onde vem essa força-peso, ou seja, a sua origem, da força-peso. Primeira coisa que vocês precisam entender é que toda matéria possui massa, tá? Ok? E a massa, tá? A massa da matéria, ela tem uma unidade de medida. E essa unidade de medida é justamente o quilograma. Então, quando a gente vai a um consultório médico e o médico chega para a gente e pergunta qual o seu peso, e a gente vai lá e fala o nosso peso, tipo, 78 quilos, 70 quilos, 58 quilos, na verdade, nós não estamos fazendo referência ao nosso peso, e sim nós estamos fazendo referência à nossa massa, ok? Até porque peso, tá? A palavra peso em física, ela trata-se de um tipo de força, ok? Então vamos imaginar o seguinte, nós estamos aqui em nosso planeta, e o nosso planeta possui uma força gravitacional. Essa força gravitacional do nosso planeta, ela acaba fazendo o quê? Ela atrai todos os corpos para si. Ou seja, o meu corpo, o seu corpo, tá? Todos os objetos que estão sobre o nosso planeta, todos eles são atraídos pela força gravitacional do nosso planeta. Ok? Então presta bastante atenção. Quando a gente vai a uma balança, tá? Lá na farmácia, a gente na verdade não está medindo o nosso peso. A gente está medindo a nossa massa, a massa corporal. Para medir o nosso peso, nós precisaríamos utilizar um outro tipo de aparelho chamado dinamômetro, ok? Que é um aparelho completamente diferente. Esse aparelho, sim, ele vai medir a força, ou seja, a força do seu peso. Normalmente, esses aparelhos são constituídos por molas que, quando entram em contato com o corpo, podem sofrer algum tipo de deformação, tá ok? Justamente por conta do quê? Da força-peso. Então, uma coisa que eu quero que vocês já deixem aí gravado para vocês, tá? Massa e peso são coisas completamente diferentes, tá? E para falar sobre a força-peso, a gente faz sempre referência a um cientista, tá? Que é Isaac Newton. Então, se massa tem quilograma, tá? Como unidade padrão, tá? No caso, o peso tem como unidade padrão, peso tem como unidade padrão Newton. E agora a gente vai aprender como que a gente vai fazer para medir o peso de um determinado objeto, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui, tá? Vamos apagar essa parte e vamos fazer um desenho aqui bem simplificado, tá? Daqui a pouco eu copio essa parte aqui que eu apaguei aqui do lado para você poder copiar se você não copiou, tá? Mas vamos só simplificar aqui. Então vamos colocar que eu tenho aqui uma pedra, tá? E essa pedra, ela apresenta uma massa, tá? De 2 kg. Vamos colocar assim. Ok? E essa pedra, ela está em queda livre, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desconsiderar, tudo bem? A gente vai desconsiderar, tá ok? A resistência do ar. Então, essa pedra, ela vai estar caindo, quer dizer, né? Ela está caindo em direção ao solo, tá? Então, preste atenção, ela tem uma massa de 2 kg, como eu já falei. Bem, a força gravitacional do nosso planeta, ok? Que está puxando essa pedra, a força gravitacional do nosso planeta, do nosso planeta, ela é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pode ser que esse número esteja em algum livro didático por aí quebrado, tá? 9,8 e alguma coisa, mas arredondando, tá? Nós sempre falamos que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Um outro detalhe, de repente numa questão de vestibular, você pode encontrar esse valor ainda arredondado para 10, tá? Então, quando for fazer um exercício de vestibular, então leia primeiro o enunciado
e verifique se lá não está pedindo para você considerar a força gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado, tá ok? Bem, para poder medir o peso, tá, dessa pedra, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer isso daqui, ó, utilizar essa fórmula aqui. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então presta bastante atenção. O peso eu não sei, é o que eu estou buscando. A massa eu já sei. Quanto que é a massa? Vou colocar até aqui com a caneta vermelha para poder diferenciar. 2 kg. Professor, quando eu for fazer, precisa colocar a unidade aqui? Não, não precisa. Eu estou colocando só para você poder fazer uma referência e poder lembrar, tá ok? E a força gravitacional, no caso do nosso planeta, se estivesse falando em outro lugar, tá, na Lua ou em qualquer outro planeta, aí você teria que colocar a força gravitacional referente ao outro planeta, tá? No caso, como eu estou falando do nosso planeta, então eu vou colocar aqui 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí nós vamos fazer uma conta básica de matemática, ok? Seria 9,8 vezes 2. Então, a gente ignora, tá? A vírgula está aqui, mas a gente por enquanto ignora, tá? Faz de conta que ela não está aí, tá? 2 vezes 8, 16. Foi 1. 2 vezes 9, 18. Mais 1, 19. Temos a vírgula aqui, colocamos a vírgula aqui. Então, no caso, o peso dessa pedra será exatamente esse valor aqui, 19,6. E aí, como quando a gente fala em força gravitacional, tá? Isso foi um estudo que está relacionado com o cientista Isaac Newton, em sua homenagem, a unidade para a força, tá? No caso, foi colocado o seu nome. Então, peso é igual a 19,6 Newton. Ok? Toda vez que a gente fala sobre trabalho, a gente pode estar se referindo à energia. Peraí, como assim, professor? Presta bastante atenção. Na física, a palavra trabalho não está relacionada com a profissão de uma pessoa. Tudo bem? Então, trabalho está relacionado justamente com uma força que é aplicada, tá, para o deslocamento de um determinado corpo. Só para que vocês tenham ideia. Então, vamos supor, digamos que eu tivesse aqui, próximo aos meus pés, eu tivesse uma mochila, tá? Uma mochila com 200 newtons, tá? Uma mochila com 200 newtons, com peso de 200 newtons. Digamos que eu precisasse mover ou erguer essa mochila do chão até próximo à região do meu peito. Bem, para isso eu teria que fazer o quê? Aplicar uma força. Então eu teria que aplicar uma força e eu teria que fazer um deslocamento. Então o trabalho é isso, tá? É uma força que deve ser aplicada para deslocar um determinado corpo, tá? E para isso você vai ter que usar energia, ok? Então presta bastante atenção, eu vou fazer aqui um desenho para a gente tentar simplificar mais ou menos isso aí, ok? Logicamente que os meus desenhos não são os melhores, mas a gente vai, com o passar dos anos, tentando melhorar, tá? Então eu tenho aqui um carrinho, tá? Que pode ser justamente aí um carrinho talvez aí de supermercado, tudo bem? E tenho aqui uma pessoa, tá? E aí vai o capricho da pessoa. Nossa, tô mal, mas vai saindo, vai saindo. Eu tenho aqui uma pessoa, né? E essa pessoa, ela está empurrando um carrinho, ou seja, ela vai empurrar um carrinho, ela vai realizar um trabalho. Justamente porque, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que esse carrinho se desloque, ok? Então ela vai deslocar esse carrinho. Bem, para fazer isso, para deslocar esse carrinho, que está parado aqui, até aqui, essa pessoa vai precisar fazer o quê? Vai precisar realizar um trabalho, ou seja, ele vai ter que aplicar uma força. Tá? Então ele vai ter que aplicar uma força para fazer com que esse carrinho se movimente até aqui. Tá? Digamos que essa distância que esse carrinho vai percorrer é de 2 metros. Então eu tenho já a distância, 2 metros, ok? E digamos que essa pessoa vai precisar aplicar uma força, tá, de 10 newton para poder empurrar esse carrinho. Tudo bem? Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar agora essa fórmula aqui para poder calcular o quê?
o trabalho dessa pessoa. Lembrando que a palavra trabalho em física ela está muito relacionada com o quê? Com energia, tá? Com a energia que é gasta para poder realizar um tipo de trabalho, ok? Então, para colocar essa fórmula aqui, eu posso utilizar a letra, tá? Letra W, que ela pode não, que ela representa trabalho, tá? A letra W representa trabalho. Então, trabalho é igual, tá? É igual a força vezes a distância. Bem, então vamos calcular o trabalho dessa pessoa. Trabalho é igual a força, quanto que é a força? 10 Newton, vezes a distância. Qual que é a distância? 2 metros. Nesse caso, trabalho é igual a 20. Bem, pessoal, como eu acabei de falar para vocês, a palavra trabalho ela está relacionada com energia. Então, aqui nesse caso, a gente muda a unidade de medida. Nesse caso, o trabalho é igual a 20 joules. Pessoal, agora para falar sobre a alavanca, eu também vou fazer um pequeno exemplo, tá? Logicamente que essa parte é um pouco mais complicada, tudo bem? Com certeza vocês vão estar aprendendo e vão estar aperfeiçoando o conhecimento de vocês ao longo do tempo. O que eu vou passar aqui é apenas a parte básica, tudo bem? É apenas a parte básica do que vocês têm que ter conhecimento, tá? Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui um ponto de apoio, tudo bem? E eu vou falar sobre alavanca interfixa, tudo bem? Pode ser? Tá? E as outras alavancas, o processo praticamente é o mesmo, tá? Mas aqui eu vou simplesmente falar só sobre alavanca interfixa. Então eu tenho aqui um ponto de apoio, tá? Então vamos colocar aqui, ó, que é um ponto de apoio, ok? E sobre esse ponto de apoio eu tenho uma alavanca. Vou colocar até aqui com canetão azul, tá? Para a gente fazer uma diferenciação. Tudo bem? É o seguinte, prestem bastante atenção. Essa alavanca, ela tem, em uma das partes, né, das extremidades, ela tem uma pedra, tá? E essa pedra, ela apresenta uma massa equivalente, vou colocar um valor pequeno, tá? Simbólico. Um valor equivalente a 50 kg. Então, essa é a massa que ela tem. Ok, beleza. Eu tenho aqui uma pessoa, tá? Do outro lado. E aí se prepara para os meus desenhos incríveis, né? Tá aqui a pessoa, tô tentando dar uma melhorada aqui, ó, o cabelinho bonitinho, todo enroladinho. Tá ok? Eu tenho essa pessoa, e essa pessoa vai precisar fazer o quê? Vai precisar aplicar uma força, tá? Opa, o desenho é menor. Vai precisar aplicar uma força para poder mover essa pedra aqui. E é justamente isso que a gente precisa aprender a fazer o cálculo, tá? Para fazer isso, eu preciso primeiro descobrir o quê? Aonde que está localizado a força resistente, ok? Eu preciso saber aonde está o braço resistente, igual. Também preciso saber aonde está a força potente. E também preciso saber aonde está o braço potente. Ou seja, eu preciso dessa fórmula aqui, ok? Então eu vou precisar de valores. Digamos que essa alavanca ela tem 1,5 metro. Então toda alavanca, desde esta extremidade aqui até essa extremidade, ela tem 1,5 metro. Ok? Toda alavanca. Vou colocar aqui a letra A para representar a alavanca. Tá? Então a alavanca tem 1,5 metro. Tá? A pedra, eu já sei que a pedra, tá? A pedra, ela tem uma massa, vamos colocar aqui, escrever pedra que é melhor. Pedra, tá? Para a gente depois não confundir com peso. Pedra, ela tem uma massa de 50
quilograma, ok? Eu sei que essa outra parte da alavanca aqui, tá? Essa outra parte aqui da alavanca, tá? Quer dizer, a alavanca toda tem 1,5 m, tá? Eu sei que a pedra tem 50 kg. Agora eu preciso saber o seguinte, qual que é o valor da alavanca daqui até aqui, ou seja, qual que é o valor daqui até aqui? Então vamos colocar que esse valor seja 0,5. E o valor dessa parte aqui, do ponto de apoio até aqui, seja 1 metro. Então presta bastante atenção, pessoal. Eu já tenho algumas medidas. Então, nesse caso, tá? Prestem bastante atenção. Onde está aqui 0,5, eu posso dizer para vocês que nada mais é do que o braço resistente. Onde está aqui 1 metro, nada mais é do que o braço potente, certo? Eu tenho aqui a massa da pedra, tá? Eu vou fazer um exercício e vou pedir para vocês considerarem, tá? Força gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado, só para a gente facilitar os cálculos aqui, tá? Então, eu tenho aqui a massa. Então, eu preciso calcular a força-peso desse objeto. Por isso que eu ensinei lá no começo da aula, tá? Por isso que eu ensinei para vocês a calcular a força-peso. Então, vamos calcular aqui a força-peso dessa pedra aqui, tá? Então, a pedra, a gente sabe que ela tem 50 kg. Vamos calcular aqui a sua força-peso. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. Aí, preste atenção. Eu já dei para vocês a massa. E já passei também para vocês, deixa eu colocar aqui a letra G, ó, para representar a gravidade. E coloquei aqui a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então é só fazer um cálculo aqui. P é igual a 50 vezes 10. Que P é igual a 500. 500 o que mesmo, pessoal? Se eu estou me referindo à força, no caso, se eu estou me referindo à força, 500 newton, ok? Até aqui, tranquilo? Então, eu já tenho, preste atenção, o valor do braço resistente, que é esse aqui, ó. Vamos colocar a tela de vermelho aqui para diferenciar. 0,5, ok? Já tenho também o valor do braço potente, que é só para a gente poder diferenciar, tá? 1, ok? Tranquilo, beleza até aí? Sossegado? Então vamos embora. Tem a força resistente. Eu tenho a força resistente, eu já tenho a força resistente? Tem aqui, ó, o peso da pedra. Então, aqui eu sei que a massa é 50 kg, porém o seu peso é 500. 500 o quê? 500 newton. Agora, pessoal, presta bastante atenção. Eu vou ter que agora calcular o quê? A força que esse rapazinho aqui vai ter que fazer para poder movimentar essa pedra. Tudo bem? Então é isso que eu vou calcular. Por isso que está aqui, ó. A força potente, tá? É o que ela vai ser calculada aqui agora. Então aqui no caso aqui, ó, tá? Eu tenho a força, perdão, ao contrário, a seta. Então eu tenho aqui agora a força potente. E é justamente isso que eu vou calcular. Eu vou tentar descobrir, né? Nós vamos descobrir qual que é a força que esse rapaz vai fazer. Tudo bem? Então vamos fazer os cálculos aí, tá ok? 500, tá? Vezes 0,5. Ok? Então eu tenho aqui 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25. E aí, o 0 não multiplica com nada, tem uma vírgula aqui, bom, pronto. Então, eu já tenho aqui, tá, o valor de 250, ok?
que é igual agora a força peso, ok? Força peso não, força potente vezes 1. Bem, presta bastante atenção. Se eu tenho agora aqui a força potente, ok? Tem aqui a força potente. Vezes 1, passo para o outro lado, se está aqui multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então, vai dividir 250, ok? Dividido por 1 é igual a 250 newtons. Então, o valor da força potente, ou seja, o valor da força que esse rapaz vai precisar fazer aqui é de 250 newtons. Pessoal, prestem atenção, muito mais do que simplesmente saber fazer esse cálculo, tá? E aí depois qualquer coisa eu posso até estar preparando uma outra aula, vocês deixem aí no comentário aí, prepara uma outra aula só demonstrando o cálculo, aí eu faço uma outra aula só demonstrando o cálculo. Mas muito mais do que simplesmente saber esse cálculo, é você tentar entender isso, é isso que eu quero que você entenda, tá? Então você tem aqui ó, uma força resistente que é de quanto? De 500 newton, tá? Então essa pedra aqui, olha só, essa pedra aqui, ela tem um peso, tá, de 500 newton, tá? E essa pessoa aqui, tá, com o auxílio dessa alavanca, ele vai fazer uma força menor do que o peso da pedra para poder movê-la. Ou seja, isso é para demonstrar para vocês que as máquinas simples, elas vêm simplesmente para quê? Para facilitar a nossa vida. Então as máquinas simples, elas foram criadas pelo homem justamente para quê? Para facilitar as nossas vidas. Então está aqui um exemplo, uma simplificação para que vocês possam entender. Agora você imagina um homem, tá, pegar uma pedra que pesa 500 newton, tá, e poder simplesmente com uma alavanca mover uma pedra, tá, como ela, fazendo uma força, ou seja, a metade da força equivalente ao peso dessa pedra. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, volte à aula, vai acompanhando o passo a passo, ok? E depois qualquer coisa deixa aí no comentário que depois eu faço uma aula, tá? Só para fazer esse cálculo passo a passo, com mais calma e com mais tranquilidade. Valeu, muito obrigado e fiquem todos com Deus, ok?